Olá, pessoas, seres humanos e alienígenas disfarçados. Eu sou alguém, uma pessoa sem rosto, sem nome, um indivíduo que existe e pode ser qualquer um. Esse é o primeiro vídeo desse canal e então eu pretendo fazer uma breve, longa introdução para que todos que estão aqui tenham uma ideia de o que é diabos o que está acontecendo aqui, o que eu quero dizer, o que você pode esperar desse tipo de conteúdo. Começando do começo, eu sou aquilo que muitos poderiam chamar de médium, uma pessoa sensitiva, empata, essas nomenclaturas. Eu já tive várias experiências, vamos dizer, espirituais, religiosas, xamânicas, em vários contextos, em várias culturas, em várias doutrinas. Já vi práticas de magia de várias tradições e é com base nesse contexto que eu diria que sou uma pessoa que busca fazer uma interpretação o mais neutra possível, a fim de conseguir um resultado, uma compreensão da realidade mais próxima da realidade, da verdade universal, se é que ela existe ou não, né? Então, eu dedico a minha vida a isso. Eu só estou vivo hoje porque quando eu era pequeno, eu fiz um voto de continuar vivo para isso. O nome desse canal é O Cético Místico. Eu não necessariamente me considero cético. Na verdade, eu não me considero uma pessoa cética, pois na minha definição de cético, no geral, as pessoas céticas são, eu não querendo ofender ninguém, mas covardes. Opinião minha, de um jeito bem crítico e grosso e na lata, na cara. Com todo respeito, sendo grosso. Geralmente, quando a pessoa diz que é cética, ela não quer nem ao menos questionar a possibilidade de estar errada sobre sua compreensão da realidade. Para mim, se você está certo de que tal coisa é verdade, é assim mesmo, por que diabos você vai ter medo de questionar isso? Pois se estiver certo, se está realmente certo, você vai, ok, vamos abrir isso daqui, vamos questionar isso, vamos analisar isso daqui. Continua certo. Agora eu tenho mais certeza ainda de que está certo. Eu tenho mais propriedade para falar sobre isso. Só se estiver muito cansado de vez em quando, ok, não vou ficar abrindo esse conteúdo o tempo todo para me questionar. Ok, cada um sabe quanto de energia tem para gastar nesse tipo de coisa. Mas a pessoa que, quando ela é questionada sobre a sua concepção do que é real ou não, sobre o mundo, sobre si mesma, sobre como a vida funciona e como o seu cérebro está interagindo e a vida, ela não quer nem ao menos questionar, automaticamente já põe a mão e diz, não, é besteira, não quero nem saber. Para mim isso é uma covardia, a pessoa é um covarde, na minha concepção de coragem, porque tem que ter coragem para viver. Viver é coragem. Não querendo desmerecer ninguém, não querendo ofender ninguém, as pessoas hoje são muito sensíveis a comentários na internet. Mas, se realmente é uma certeza de que isso que você está certo, você questionar-se vai apenas mostrar ainda mais que você está certo para si mesmo. Você vai estar mais firme dentro de sua própria verdade. E isso é importante para a sua vida. Você tem que estar firme em sua verdade se você quiser viver uma vida autêntica que vale a pena ser vivida. E se você, por acaso, estiver errado, vamos falar você, parece que eu estou falando diretamente com você que está assistindo, ok. Se a pessoa estiver errada sobre sua concepção da realidade e ela abrir-se para questionar-se e ver, peraí, isso aqui que eu pensei a minha vida toda está errado. Não era assim não. O buraco é mais embaixo. Essa pessoa, na minha concepção, se fosse eu, a pessoa estava equivocada sobre uma compreensão. Agora, hoje, ela tem uma compreensão melhor, mais pura, mais refinada, mais firme
dentro de linhas de raciocínio e de coisas e fatos e observações, hoje ela está mais firme, está mais próximo de uma suposta verdade universal. Isso é bom, ela só tem a ganhar se questionando. Só se tem a ganhar se questionando. Então não tem motivo nenhum para não seguir o ego. Ah, o ego. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre o ego, porque o ego nada mais é do que uma compreensão, uma concepção de si mesmo. O ego é aquilo que você sou eu. Isso aqui, isso é verdade, isso aqui é a realidade. Eu acho que isso é uma forma de lidar com o fato de que existimos e, não sabemos de nada. Então a gente segura em certos conceitos para nos dar um mínimo de chão para poder viver. Isso não tem nada errado. O lance é, dói questionar o ego. O ego não quer mudar. O ego existe para ser duro, ser firme do jeito que é. Porque se você ficasse, ai meu Deus, o mundo! Eu me joguei no chão. Cara, como é que você ia viver? Como é que você ia caçar, comer tua comida, arranjar filhos? Cara, ia ser horrível. Mas não, você pega uns conceitos e... Ok, eu sou isso daqui, eu faço isso, aquilo faz aquilo. O ego é isso, entendeu? Na prática, realmente, quando a pessoa fala do ego, é isso. E quebrar isso, vamos dizer, pegar o ego, dissecar ele, desmontar, arrancar um braço, arrancar a perna e fazer... Dói pro ego, porque o ego está sendo ameaçado. Se isso daqui é a existência, é você... Eu disse que ia fazer um vídeo sobre o ego, eu tô falando sobre o ego, mas enfim, é importante. Se isso, você está tendo o seu conceito do que é saudável, do que é certo, ameaçado, isso realmente pode afetar a sua vida, pode te matar. Digamos assim, o seu cérebro pensa desse jeito. Geralmente, se algo está ameaçando o ego, esse algo pode estar ameaçando a sua vida. Num conceito de eu não sei o que é isso. Eu não sei se é perigoso. Eu posso estar me colocando em risco. Isso falando, claro, na natureza, a gente vivendo que nem animal no mato. A função biológica do ego é observando assim alguma coisa nesse sentido. É mais que isso, óbvio que é mais que isso. Eu estou resumindo aqui em 2 minutos, né? Mas então, a pessoa questionar-se quebra o ego, dói o ego. E é uma sensação assim, não é agradável. Mas eu diria, não é tão ruim quanto parece. Eu diria que é uma coisa mais de costume. Se você já está acostumado a se questionar, é tipo... Você fez uma tatuagem, cara, doeu. Mas você já fez 30 tatuagens. Depois de um tempo nem dói mais. Porque você se acostumou. Você criou resistência a esse tipo de dor. E o ego ser quebrado é uma dor enorme. Então, muitas pessoas têm medo. Se eu fizer isso, eu considero que eu estou sendo covarde. Na minha concepção de coragem. Então, eu apenas aplicar isso para as outras pessoas, as pessoas são covardes. Mas que eu digo, eu falo isso por mim. Porque se eu fizer isso, eu me considero covarde. Questionar-se sobre as coisas, você só ganha. Você vai doer o ego, mas depois disso vai valer a pena. A não ser que a pessoa não queira crescimento na vida. Eu quero crescer, eu quero aprender mais, me tornar uma pessoa cada vez melhor, mais feliz, mais próspera e estar mais capacitado de fazer alguma coisa útil pelo mundo. Então eu quero crescimento. Eu estou nessa jornada de todo dia ser um passo mais perto de algo mais legal. Vamos colocar assim. Quem não quer, tudo bem. Não precisa. Mas eu recomendo que as pessoas tenham, cada um dentro do seu próprio interesse, capacidade e coragem de olhar para si mesmo, porque isso não faz bem só para a pessoa, mas para todo mundo. Então, espiritualidade, vamos falar assim, nesse sentido, essa jornada de crescimento da pessoa se conhecer, analisar, aprender cura mental, emocional, cura dos seus antepassados, porque você carrega esse monte de coisas que os seus pais passaram para você, seus antepassados e tal. Por que eu tô falando disso? Porque se eu tô aqui falando umas paradas na internet, isso que vai afetar as outras pessoas.
Se eu tô publicando isso publicamente, né? Público, caramba. É porque eu quero que afete outras pessoas. E eu quero que afete positivamente. A gente precisa de noção. A gente precisa de sabedoria, calma e paciência. E essa capacidade de olhar para si mesmo e reconhecer nossos erros para que nós possamos mudá-los. Que tipo de pessoa quer ficar cometendo erros? Entende? Eu acredito que ninguém queira ficar cometendo erros. Então, cometer um erro, observa, cresça, aprenda e não repita. Cresça, aprende. É difícil, às vezes é muito, muito difícil. Especialmente que a gente vive uma vida, vamos dizer, a vida moderna, é uma vida que está mais atrapalhando do que ajudando, entendeu? É um ambiente que atrapalha a gente a fazer esse tipo de coisa. Antigamente, o pessoal ia para o topo da montanha para poder meditar, porque não dava para viver em sociedade desse jeito. Os velhinhos, uma cabaninha no meio da floresta, longe de todo mundo, por quê? Porque era um jeito, entendeu? De você poder realmente focar nessa jornada. Então eu diria, é um pouco complicado, a gente tem que, sambar na rabiola, como é que eu, não sei, para conseguir fazer isso, entendeu? Mas vale a pena. E dá para ser cada vez mais agradável. Dá para ser uma jornada que vale a pena ser vivida. Eu acho que isso é o que importa. Então, esse canal, o que você está fazendo aqui? Como eu falei, eu me questiono as coisas, não é? E eu vejo gente morta. Falo com gente morta e altos papos. A gente bate papo legal. E eu me considero crítico. Como eu falei, eu não me considero cético, que para mim o ceticismo envolve, na maioria dos casos, essa covardia de não querer nem ao menos encarar a possibilidade de estar errado sobre sua concepção da realidade. Se a pessoa encarou, analisou o mais neutro possível, cara, e você chegou ainda assim à conclusão de que não é real, cara, ótimo, continua assim. Não que um dia você vai descobrir o que é real e tal. Não, você está encarando. Para mim isso é o que importa. Vamos nesse seguir. Mas enfim, o cético místico. Que tipo de místico, pessoa, vamos ver, é cética e é místico? O meu lance é, eu questionei toda a minha realidade, trocentas vezes. E eu não encontrei prova nenhuma de que é tudo balela. Desde que eu era miudinho, um dia assim, pai, caralho, velho, eu nasci antes, eu morri, eu tô de novo, que isso? É assim, eu tenho essa abertura. Eu me lembro de outras encarnações, antes de sequer saber de qualquer religião ou conceito filosófico de encarnação. Eu morava num campo, não tinha internet, eu não tinha nada. O único tipo de religião que eu já tinha contato era o cristianismo e as religiões cristãs. E do nada, como assim? É muito curioso, né? Que eu tive essa ideia e essas memórias e outras pessoas tiveram essas memórias e tipo, você estava no mesmo lugar que eu naquela época e tal, você se lembra do quê? Ah, isso. E você, isso. Exatamente a mesma coisa. Como é que ia saber? A criança, entende? É umas coisas nesse sentido que tipo, estranho, né? Isso é prova de alguma coisa? Não, eu não acredito que dá para provar nada, sinceramente, mas isso é um outro papo. Acho difícil, provar alguma coisa é difícil. A gravidade só foi provada alguns anos atrás e olha que a gente anda no chão desde sempre, né? Mas não tínhamos provas da gravidade. Então, pense se a gravidade não foi provada, mesmo a gente andando no chão. Imagina uma parada, tipo uma encarnação e como é que vai fazer? Ainda assim, temos casos e casos, né? Mas enfim, eu questionei. E se eu estiver errado? E se foi imaginação? E se foi um equívoco? Na melhor das hipóteses, um equívoco. Uma má interpretação sobre uma coisa que aconteceu. O negócio é, alguma coisa aconteceu. Estou tendo essa experiência. Mas a minha interpretação dessa experiência pode estar errada. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, bom senso, calma e essa coragem de encarar isso e analisar isso o mais neutro possível. Desassociar um pouco dos nossos apegos
e encarar isso. Vamos observar isso. Hoje eu não sou mais eu. Sou só um observador. Vou olhar nesse assunto, seguindo pensamentos lógicos, observações racionais, observações sobre o meu emocional, pois o emocional também nos diz muita coisa que está acontecendo, precisamos aprender a interpretá-lo. E vamos ver o que é. Muita coisa que eu já acreditei, que eu já falei, as verdades que eu já vivi, eu não me arrependo das minhas verdades antigas. Não tem nada de errado em você estar em uma jornada e não estar no último degrau. Você está no meio da escada, cada vez subindo mais. Você tem que estar ali, não tem outro lugar que você possa estar. Mas hoje, se eu fosse falar qualquer assunto, vamos falar, lei da atração. Já falei sobre lei da atração no YouTube. Você não vai encontrar mais online. Hoje, eu falaria de um jeito totalmente diferente. Por quê? Porque eu questionei, vi, não é bem assim. Essa pessoa aqui fala um negócio, mas não é assim. Isso aqui, cara, isso aqui é interessante, vamos olhar isso aqui mais. Eu testei, tive essa experiência. Nisso a gente vai elaborando nossas interpretações da realidade e vai criando uma interpretação mais próxima a uma suposta verdade universal. Tem mais fundamento, tem mais firmeza, tem mais evidências e foi trabalhada em cima. É uma interpretação refinada. Isso vale a pena. É uma observação. Cara, a pessoa está 30 anos trabalhando nessa teoria, nesse pensamento filosófico. Cara, eu acho que vale a pena dar uma olhada. A pessoa está 30 anos ali, refinando, fazendo atualização. É uma parada muito maneira. Não quer dizer que a pessoa que teve um insight ontem não tem nada de bom a contribuir. Claro que tem. Devemos ser bem-vindos, abertos para ouvir esse tipo de coisa. Mas na hora que a gente vai, de um ponto de vista profissional, filósofo, a gente vai ouvir quem? Platão ou uma criancinha? Quem a gente vai levar maior consideração sobre os porquês? Quem vai ter mais porquês? Por que você pensa nisso? Por que você chegou a essa conclusão? Platão provavelmente teria mais explicações de por que pensa do jeito que pensa do que a criança. Não desmerecendo a criança, é óbvio, mas vamos lá, a criança. Só que teve um insight ontem. Porque já raciocinou, tem como explicar, já analisou. Eu pensei um negócio, mas isso aqui não estava muito certo. Agora faz muito mais sentido desse jeito. Entende? Eu não sou detentor da verdade, eu sempre falo isso. Eu não acredito que nenhuma pessoa na Terra tenha o direito de ser o detentor da verdade absoluta. Então, já fica por isso. Mas, se eu, ser humano está aqui falando, não fosse eu, fosse outra pessoa, ou então outra pessoa estivesse falando, eu estivesse na sua posição, vendo esse vídeo, a pessoa falar um bagulho desse que tem anos, mais de década de experiência e se questionou pra caralho, eu ia querer ouvir. Porque, essa pessoa parou pra pensar. Eu acho que ela tinha uma parada bem útil pra dizer, entendeu? Acho que é uma parada legal. E eu penso muito nisso. Já que, digamos assim, a gente, seres humanos, temos boa parte tem um certo preconceito. Não preconceito, vamos dizer, baixa autoestima. A gente é crítico com a gente mesmo, mas se fosse o outro, estaria melhor. Eu pintei um quadro, cara, eu tô muito ruim, eu sou péssimo, não sei o quê. Só que se fosse outra pessoa, pintou o mesmo quadro, a mesma história, o mesmo processo que o seu, cara, você é incrível. Você conseguiu fazer esse negócio, todas essas dificuldades. Mas quando é a gente, não, cara, eu sou uma bosta de pintor. Então, é muito comum, eu vejo muito isso e acho que a maior parte de vocês dá para concordar de que até pensa e faz esse tipo de coisa. Então, eu tô aqui falando de mim, mas nesse sentido, porque se fosse outra pessoa fazendo o que eu tô fazendo, com a paixão de, dedicar a vida para isso, eu ia querer ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Então, se é algo que eu quero ver, que eu adoraria, eu acharia incrível que outra pessoa fizesse nessa situação, então eu acho que é uma boa ideia eu fazer. Acho uma boa ideia eu
me colocar nessa posição e falar abertamente sobre o que eu penso, como eu penso, por que eu penso, por que eu acho que isso pode ajudar a vida de alguém, a pessoa a ser mais feliz ou mais compreensível, mais educada com a família. Mas não vou mostrar meu rosto, não vou dizer meu nome de humano, porque eu, como humano, não quero ser um líder espiritual, eu não quero estar nessa posição, eu não quero, porque não confie em nenhum ocultista que não está oculto. Nessas experiências extraordinárias que eu vivo, o fato de existir todos os dias e acordar todos os dias e dizer, cacete, eu existo. Explica essa, ateu. Explica essa, ateu. Como é que existe? Caralho, velho. É a coisa mais extraordinária. E tipo, cara, isso é incrível. Lógica, razão, bom senso, paciência e sabedoria. Dá pra fazer muita coisa com isso. Dá pra navegar esse oceano de informações cheio de tubarão querendo te comer e comer teu dinheiro, oferecendo cursos de escolas de magia e esotérica e amarração amorosa e falando besteira. É preciso bom senso para navegar esse mar. Eu espero ajudar as pessoas, ajudar você, com observações, pontos de vista. É sempre útil ter pontos de vista diferentes, porque a gente expande nossa forma de pensar. E eu não vejo motivo em viver se eu não estiver, sei lá, fazendo isso, compartilhando. Eu acho egoísta não compartilhar. Ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande. Então, eu tentarei ser o mais educado possível, o mais lógico possível, a maior paciência do mundo que eu conseguir para fazer esse tipo de conteúdo. Mas aviso também que eu vou ser grosso de vez em quando, por questões de simplesmente a minha saúde mental. Eu acho que eu me permitir falar de um jeito mais direto, até que pode soar meio grosso ou agressivo aqui e ali, como falar que eu acho que as pessoas céticas são covardes, na minha percepção, no caso, pedindo licença, é minha percepção, por causa disso e disso, minha percepção. Eu acho que dá pra fazer essa experiência por um tempo, em nome da minha saúde mental. Então, é isso. Se você achou interessante isso, esse tipo de conteúdo que eu falei, o jeito de eu falar, está interessada nisso, se inscreve nesse canal e ativa aquele sino de notificações para quando eu mandar um vídeo você receber no seu celular. Se você tiver um celular, eu acho que você tem um celular. Compartilha o vídeo se você quiser. Goste do vídeo se você quiser. Aperte um botão porque isso tudo ajuda, né? Eu não vou ficar falando todo o vídeo para fazer isso, mas esse tipo de coisa ajuda a divulgar o canal, ele a crescer e ser recomendado para pessoas, porque isso aqui é um trabalho, assim, de caridade nesse sentido. Então, esse tipo de coisa, de divulgar o vídeo, ajuda pra cacete. Então, é uma das poucas vezes que eu vou falar isso. Obrigado pela paciência, estar até aqui e em gratidão eu vou te dar um biscoito. Até breve!